Olá, senhoras e senhores, vamos agora resolver questão 15 da página 30, ok? Essa questãozinha você pode acompanhar pelo seu livro ou então você pode ler aqui na descrição, tá bom? Vamos lá. Quando se diz que numa determinada região a precipitação pluviométrica foi de 10 milímetros, significa que a precipitação naquela região foi de 10 litros de água por metro quadrado em média. Se numa região de 10 km² de área ocorreu uma precipitação de 5 centímetros, quantos litros de água foram precipitados? Então, nós temos que tomar muito cuidado nessa questão, porque são várias unidades de medida que estão sendo trabalhadas aí, tá? Então, eu tentei fazer um esqueminha aqui para mostrar. 1 metro quadrado tem 10 milímetros de chuva, tá? Essa é a convenção, né? Quando a gente assiste jornal e aí fala, vai ter lá no Rio, no estado do Rio vai chover 3 milímetros, 3 milímetros de chuva. Então, isso tem uma relação com 1 metro quadrado. Então, se chove 10 milímetros em 1 metro quadrado, nós estamos, na verdade, falando que choveu 10 litros de água, ok? Para cada 1 metro quadrado. Coisa pra caramba. E ele pergunta em uma região de 10 quilômetros quadrados, uma região muito maior, na qual choveu 5 centímetros. Então, olha aqui, já tem uma unidade esquisita. 5 centímetros de chuva. Se choveu 5 centímetros de chuva, na verdade foram quantos litros? Para isso, é legal a gente imaginar que dentro dessa região tenha lá um quadradinho assim, ó, de 1 metro quadrado. Que quadradinho é esse? É exatamente aquele que eu escrevi lá em cima, tá? É exatamente o que eu desenhei aqui, ó. Esse. Dentro desse quadradinho tem quanto? Tem 10 milímetros de chuva, ou então, se a gente quiser, podemos falar 10 litros. Só que dentro dessa região, nós vamos ter muitos quadradinhos assim, muitos. A pergunta é, quantos, na verdade? Então, para isso, nós vamos utilizar as unidades, as conversões de unidades que eu coloquei aqui em cima, tá? Essas são muito importantes para vocês conhecerem. A primeira delas é o usual, né? 1 centímetro é igual a 10 milímetros. A gente já está acostumado com isso, certo? Porque na própria régua, quando a gente pega a própria régua, a gente consegue verificar ali, ó, 10 pontinhos para cada 1 centímetro. E 1 quilômetro quadrado equivale a 1 vezes 10 a sexta metros quadrados. Legal? Então, é agora que a gente faz a conversão. Por quê? Porque o que a gente já viu isso algumas vezes, né? O que eu faço de um lado da minha igualdade, eu tenho que fazer do outro. Ou seja, 2 km quadrados vai equivaler a 2 vezes 10 a sexta metros quadrados. Então, se eu estou trabalhando com 10, isso daqui, na verdade, vai representar quanto para a gente? Vou trazer para cá, ó. 10 quilômetros quadrados equivalem a 10 vezes 10 elevado a sexta metros quadrados. Ou então, se levarmos em consideração que esse 10 está elevado a 1, podemos multiplicar a potência de mesma base, gerando 10 elevado a 7 metros quadrados, que tem nessa região, certo? Então, se em 1 metro quadrado chove 10 milímetros e isso equivale a 10 litros, a gente já consegue descobrir quanto que vale em 10 a sétima, tá bom? Só que antes, eu quero pensar sobre esses centímetros de chuva aqui. 5 centímetros de chuva vão valer, na verdade, olha só a relação, 1 centímetro, 10 milímetros. 5 centímetros, 50 milímetros, ok? Ou 55 centímetros ou 50 milímetros de chuva, tá? Agora vamos voltar aqui para a nossa relação, ó. A nossa relação é o seguinte, 1 metro quadrado relacionado a 10
milímetros de chuva, que está relacionado a 10 litros, ok? Então, aqui é uma tríplice, digamos assim. É um trio aí, esse trio ele tá junto, tá? Ele tá junto. 2 metros quadrados são 20 milímetros de chuva e 20 litros de chuva. 3 metros quadrados são 3 metros quadrados são 30 milímetros de chuva ou 30 litros. Então, se eu quero saber 10 a sétima metros quadrados, eu pego esse 10 a sétima e multiplico por todos eles, tá? Então, como que vai ficar? 10 a sétima vezes 1 é o próprio 10 a sétima. 10 a sétima milímetro quadrado, certo? Milímetros de chuva. Bom, vamos pensar aqui. Eu quero, na verdade, 50 milímetros de chuva. Tudo bem? Se eu quero 50 milímetros de chuva, a minha relação ela está aqui, ó. 10 milímetros com 10 litros. 50 milímetros com 50 litros. Então, eu vou retomar aqui, antes de passar para esse caso de 10 a sétima, eu quero retomar com 50 milímetros, tá? Que eu havia esquecido desses 50 milímetros. Como é que vai ficar isso? Vai ficar em 1 metro quadrado, se chove em 1 metro quadrado 50 milímetros, nós estamos falando, na verdade, de 50 litros. Concorda comigo? Porque 10 milímetros, 10 litros. 20 mililitros, 20... agora até buguei. 20 milímetros e 20 litros. Ou 30 milímetros e 30 litros. 40 milímetros, 40 litros. 50 milímetros, 50 litros. Ok? Agora sim, vamos lá. Portanto, em 1 metro quadrado, se chove 50 milímetros, estamos falando, na verdade, de 50 litros.